Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Bom, eu não sou de ficar lendo nada aqui quando eu solto meus vídeos, né? Os meus conteúdos, notadamente de Vasco, né? Mas eu vou ler uns trechinhos rápidos aqui, porque agora todos os movimentos do Vasco, né? Todos os movimentos de vascaínos, melhor dizendo, né? Identidade Vasco, sempre Vasco, somamos, não sei o quê. Os caras vão começar a soltar nota, né? Sobre a questão aí do processo judicial, né, que o institucional ajuizou para obter a liminar, para tirar 777 do controle acionário, né, e para discutir a questão de mérito, a questão macro, lá na convenção de arbitragem, né, ou cláusula compromissória, compromisso arbitral, né, dependendo do que esteja no contrato, né. E com relação a isso, ou seja, essa questão macro não cabe lá na convenção liminar, né? Só o juiz togado pode dar liminar. Então eles ajuizaram essa ação aqui para obter o afastamento liminar da 777 do controle acionário, conseguiram e agora vão partir aí para fazer o que a gente chama de discutir a questão macro lá fora do judiciário, né? Como consta do contrato. Bom, a Identidade Vasco, né, soltou uma notinha aí, vou procurar falar sobre todas que advierem aí, né. Todavia, essa medida veio de uma gestão na qual todos, sem exceção, votaram por vender o clube. Bom, eles repetem essa história, o clube foi vendido, esquece, venderam o futebol do Vasco, né, Salgado, Osório, Duque Estrada, Pedrinho também fazia parte desse movimento, Edmundo. A gente sabe disso aí, não é para que ficar escondendo a história, né? A gente sabe disso, né? Então ficar repetindo esse negócio não vai levar a lugar algum, né? O contrato foi assinado de forma irresponsável? Sim. Sem estudarem as cláusulas contratuais na íntegra e suas repercussões? Sim. Mas ficar repetindo isso aí não vai levar a nada, né? Então, Identidade Vasco, para de ficar aí enchendo linguiça, né? E vamos pensar daqui para frente, né? Bom, aí segue ele, são 4 parágrafos que eu separei aqui, pequenininhos, vou ler o segundo, né? Mais grave, vemos com enorme preocupação que os mesmos métodos obscuros usados para vender o Vasco estão sendo reproduzidos para se livrar da 777. Ora, eles são a favor então da 777, né? Ou seja, olha, eu era contra, né? Não era para vender. Ou se fosse para vender, não era para assinar um contrato bom. Você assinou um contrato ruim. Mas agora, métodos obscuros, como o método obscuro, cara pálida, se tem juiz togado e ele deu uma liminar. Então o judiciário é método obscuro, né? Se está ruim a 777, tem que trocar. Se tivesse aí, se a Crefisa fizer merda, troca a Crefisa, se ela vier a comprar, né? Se a Metro Golden Mayer, tô brincando aqui, nem sei se existe mais, se vier adquirir o Vasco, fizer merda, troca também, né? Então é outro engodo aí da Identidade Vasco que está esperneando, não sei porquê, né? Terceira, penúltima observação aí, sem entrar no debate da retomada ou não pelo clube da gestão do futebol, perguntamos quem, sendo sério, investiria no Vasco, ao contrário, né? Vendo essa questão aí, 777 no poder do Vasco, controlando as ações, cheia de escândalo, cheia de fraudes, cheia de processos judiciais, bloqueios de seus bens, não sei o que e tal, e aí sim, que seria uma questão de perguntar, alguém investiria no Vasco, estando a 777 no controle, né, pautada aí maculada no Brasil e no mundo, né? Acho complicado. Então alguém não leu aí a cartilha, alguém aí deu mole, porque é o contrário. Tirar a 777 do controle acionário hoje, aí sim dá garantia e dá segurança jurídica, né? Porque não vai deixar um ente aí, né, que está todo cagado, que pode vir a responder por outras coisas no controle acionário. Então, mais um pé fora aí, Identidade Vasco. E seguindo aqui para o último parágrafo, e eu paro por aqui, a atual gestão também não faz nada para se tornar público os sócios do contrato. Ora, o Pedrinho falou, não pode tornar sócio, não pode tornar público o contrato. O Salgado falava, não pode tornar público o contrato. O Pedrinho acionou judicialmente. O que os advogados disseram? Não pode falar em público o contrato. Por quê? Tanto o contrato quanto a ação judicial, elas correm em segredo de justiça, perdão. O contrato em segredo de justiça, né? E a questão do contrato tem a confidencialidade. Então, mais uma bola fora aí dos caras, né? Nem o Pedrinho, nem o Hércules, o Sansão faria esse contrato
ser mostrado na íntegra sem as repercussões jurídicas, a não ser que houvesse um pedido aí nesse processo, que eu acho difícil. Aqui o escopo dele é só para tirar a 777 do poder. Lá sim, na convenção de arbitragem, se estuda isso aí, né? E aí, ele termina assim: o Pedrinho não tornou público o contrato aos sócios e está convenientemente esquecendo isso aí, que disse que ia tornar público, lutando para que lutasse, ele lutaria pelos sócios e tal. Se o Pedrinho falou isso aí, é bravata, né? Ele está lutando pelos sócios, como o outro aí lutaria. Mas só para fechar uma questão aí que é muito importante, o afastamento do controle acionário da 777, da SAF do Vasco, não impede que haja penhora, né? Ela já possui ações do Vasco. E essas ações que estão integralizadas podem ser objeto de penhora, sim, senhor. A 777 hoje, ela tem um pedaço da SAF do Vasco. E pode ser objeto de penhora, sim, senhor. O que o Vasco quis é estancar aqui a possibilidade de aquisição de mais valores do Vasco, de mais ações do Vasco, para que na integralidade, ou seja, do percentual deles, de 70% pudesse haver aí a penhora. Mas no momento pode haver 30%, perdão, nesse momento pode haver penhora, se for o caso, dos bens da 777, das ações que ela já pagou no Vasco. Isso aí ninguém está falando, é importante dizer aqui, né? Então, Identidade Vasco, para vocês aprenderem um pouquinho de direito comercial, empresarial, né? Um pouco de bom senso, e rever essa nota aí que está totalmente errada, né? Bom, Zé Colmeia agora, né? Zé Colmeia é um poço de besteira, né? Um poço de cagada verbal, né? É um vômito vernacular, é uma explosão de fezes pela boca, né? Primeiro ele começa assim, no vídeo de hoje: achei muito bom a 777, o associativo defender o Vasco da 777, porque pode haver penhora, não sei o quê, blá, 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 blá. E depois sempre tem um mais, né? Mas qual o clube, qual a empresa que vai investir no Vasco, que numa canetada perde, essa empresa que comprou perde os direitos adquiridos e o direito à aquisição dos 70%, dando os aportes desse ano, do ano que vem, também não se sustenta. Porque se uma empresa for séria, não der pala para nada, ela não vai ter aí a possibilidade de ter uma liminar contra. 2 pontos aqui, Zé Colmeia, Zé Bobalhão Colmeia. Primeiro ponto: o ano passado eles fizeram um aporte, né? E desse aporte eles pegaram para si 23 milhões. Colocaram X e pegaram desse aporte de X 23 milhões e não devolveram até hoje. Então não tem integralidade do aporte. Isso já é quebra contratual, né? Já teria. Agora, vai se discutir isso na Câmara de Arbitragem, a questão da quebra contratual pela não integralização do total do aporte do ano passado. Porque 23 milhões eles colocaram e tiraram. Eles colocaram, vamos supor, número cheio, 100, pegaram 23. Então não houve a integralização de 100%. Isso já daria uma quebra contratual. Outra quebra contratual, que está sendo muito aventada aí, né? A questão que eu acabei de falar agora, eles fizeram aporte e pegaram de empréstimo, né? E a segunda questão é muito séria. Eles não estão as atitudes da SAF, as decisões da SAF não estão sendo referendadas pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal da SAF. A SAF tem o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, né? É rota e fiscalização. Rota e ficar olhando nessa rota, né? Eles não submetem. É uma quebra contratual, é também um motivo de ruptura contratual para extinguir o contrato. Então, Zé Colmeia, se uma empresa séria entra, não faz nada disso, trabalha direitinho, né? Não tem máculas, notícias de fraude, especulações, de penhoras, blá blá blá. Não tem notícias que ela fez o aporte, mas pegou um pedaço desse aporte para si, sem a autorização ou referendo, sem autorização prévia ou referendo posterior do Conselho de Administração ou Fiscal, e muito menos aí
a questão de não submeter as decisões dela, SAF, ao Conselho de Administração e Fiscal, né? Bom, e para fechar aqui, é claro que todo mundo falou assim, o que o Pedrinho quer é retomar para associativo. Aí ele fala em letras garrafais, né? Fonte Arial 39, que ele não quer retomar, que ele não quer trazer o futebol do Vasco novamente para o associativo, e criticam o cara. Se ele quisesse trazer para o associativo, criticariam, né? Ele não está querendo trazer, está querendo colocar em empresa idônea, querem criticar, então o Vasco é crítica, crítica e crítica, né? Não tem jeito. Para fechar aqui, separei uma colinha, Álvaro Pacheco, tudo em dia, a SAF está em plenos vapores, né? O trem está buzinando, está fazendo aquele barulhinho, está buzinando, está andando. O Álvaro Pacheco chega aí segunda-feira já para comandar o time, né? Vai ter um jogo aí na terça-feira contra o Fortaleza. E eu só tenho outros vídeos aí, né? O pessoal me xingando. Não, tem que paralisar o brasileiro. Solidariedade aos mortos lá do Sul. Sim, né? Quer dizer, não, para mim não. A solidariedade é injetar dinheiro lá. Futebol não ocasionou aquela tragédia. E o futebol operando é mais dinheiro que entra para lá. Sem futebol é menos investimento. Mas os caras cismaram que o futebol tinha que pagar por isso. Tinha que ser o luto dos caras. E por que então só paralisar brasileiro e não a Copa do Brasil? Por que não se paralisou o brasileiro? Porque os clubes não quiseram paralisar o brasileiro. É esquisito, né? E esse pessoal aí que me xingou, você não tem solidariedade com as mortes do Sul. Então, canalha, terça-feira não vê o jogo do Vasco em Fortaleza, não. Seja solidário. Fique lá rezando nesse momento, né? Porque você queria solidariedade para não ter Vasco e Flamengo no sábado, porque era de respeito às mortes do Sul, e vai ver o jogo na terça-feira? Que hipocrisia é essa, né? Coutinho, tudo em cima, as negociações estão sendo feitas aí, né? Também a plenos vapores, a pleno vapor. O que pega, que ele só pode ser inscrito a partir de 10 de julho, né? Antes não pode, quando abre a janela gringa. Pedrinho disse que tinha dinheiro aí para pagar salários atrasados, para pagar salários, dívidas. Caso a 777 disse assim, não, vou sair, vou pegar o boné. Mas fatalmente essa decisão judicial impede que os caras, né, rapem o cofre. Agora, segundo notícias de hoje, não tem dinheiro na SAF. A SAF está zerada. Como fazer aí? Como pagar salário? Vamos acompanhar isso aí, né? Bom, o Vasco tinha que correr atrás, né, para fechar com uma outra empresa, ou então fazer um acordo com a 777 para trazer para agora, né? Para agora, o aporte, para que um dinheiro em mãos já pudesse agora, a partir do dia 10 de julho, colocar inscritos aí para jogar, né? Então são coisas interessantíssimas, né? O Vasco deve correr atrás para adiantar esse aporte aí, para não ser no dia 2 de setembro, podemos ser no dia 2 de outubro, já com a janela fechada, nada seria, não adiantaria nada para o Vasco, né? Bom, terça-feira tem jogo Vasco e Fortaleza, em São Januário, vamos aguardar aí, né? Os caras, Fortaleza na Sul-Americana, ganhou o Boca dentro de campo, dentro de casa, empatou lá fora, né? Tá com um time melhor que o Vasco, mas agora é coração, é raça, é caldeirão, o Vasco da Gama, né? Paê nos caras. Bom, se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, sininho para receber as notificações. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.